Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que enfrenta o Fluminense hoje, 9h30 da noite, pelo Campeonato Carioca. Vai ser assunto aqui nesse vídeo, com toda certeza, mas também a gente vai falar sobre possibilidade aí de reforços, né? Surgiu mais um nome aí como possibilidade no Vasco da Gama, a gente vai falar, a gente vai atualizar a situação do Capasso, que, enfim, teve o nome ligado aí ao Tadieres de Córdoba. Vamos falar também sobre Evangelos Marinax, vai ter reunião, não vai ter? E também falaremos sobre a reforma de São Januário. Temos novidades sobre a reforma de São Januário. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, daquele jeito que você gosta. Só peço para você deixar o like rapidinho, o like é muito importante, beleza? Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre SAF, né? SAF é um assunto que gera muito debate e, enfim, desperta também muita curiosidade do torcedor vascaíno. Como anda essa situação da SAF do Vasco? Vai ter venda, não vai? Como é que tá a negociação? Como é que tá a história da 777? Enfim, a 777, a gente tem uma atualização aqui, notícia do Diogo Dantas, do Globo.com, em relação à briga judicial, né? A 777 que tenta, de certa forma, retomar ali, ou derrubar a liminar, né, do Vasco na Justiça. Enfim, tem um processo de arbitragem entre Vasco e 777 para definir toda essa situação. E a informação é que o escritório Campos Melo Advogados renunciou à função de representante da 777 no processo de arbitragem. Os advogados notificaram a empresa ontem, terça-feira, e está aguardando o recebimento dos honorários pendentes. É o segundo membro da defesa da 777 que abandona o processo. O primeiro foi o escritório do advogado Sérgio Bermudes. Então a 777 está complicada essa situação aí também em relação aos advogados, né? Mais um grupo renunciou à função de representar a 777 nessa arbitragem, bem possivelmente por falta de pagamento. Que situação, meu amigo, que situação. E ainda sobre SAF, a gente tem novidades sobre uma possível reunião, né, entre Vasco e o grego Evangelos Marinax. Isso foi até assunto, né, no vídeo anterior aqui do canal, a gente falou sobre isso. A informação é do Lucas Pedrosa, e a informação é a seguinte: o Vasco recebeu contato ali de alguns intermediários de Evangelos Marinax e alinhou uma reunião com o grupo do grego para o período entre o fim de fevereiro e o começo de março. Dois representantes do escritório de Giuliano Bertolucci estão em Londres e fizeram esse pré-agendamento do encontro com a diretoria do Vasco, que deve acontecer lá na Inglaterra. Mas o que seria um pré-agendamento? É aquilo, né? Porque não tem uma data marcada certinha com horário, ó, reunião vai ser dia tal, tal hora. Ficou ali meio que combinado que no final do mês, para início de março, as partes vão se encontrar para ter uma reunião sobre isso. Segundo a apuração do Lucas Pedrosa, a expectativa da diretoria do Vasco era ter uma conversa mais concreta com o Evangelos Marinax até o final deste mês, avançando, né, para uma proposta. Mas a janela de transferências da Inglaterra, com o Nottingham Forest nas primeiras colocações da Premier League, acabou sendo o principal foco ali do Evangelos Marinax e as conversas acabaram sendo adiadas. Agora, nesse possível encontro, né, que deve acontecer final de fevereiro, início de março, a ideia é sentar e conversar de forma mais concreta, ou seja, debater valores e projeto esportivo para tentar caminhar ali para uma proposta formal. Enfim,
Vamos aguardar, né? Tendo mais informações sobre essa situação do Evangelos Marinákis, a gente traz aqui no canal, mas pelo menos o assunto voltou a aparecer no noticiário vascaíno, né? Voltou a se falar dessa possibilidade do Evangelos Marinákis, porque era um assunto que ninguém nem falava mais, não surgia mais, a gente não via novidades. Vamos ver se dessa vez a coisa vai para frente. Outro assunto que voltou à pauta no dia de hoje, que voltou a ser falado depois de um bom tempo parado, né? Ninguém estava comentando sobre também, mas hoje o jornalista Bruno Braz, da UOL, trouxe uma informação sobre a reforma de São Januário. A reunião do Vasco com a Prefeitura do Rio de Janeiro para tratar sobre a reforma de São Januário vai acontecer amanhã, quinta-feira, dia 6. Inicialmente a reunião estava marcada para hoje, dia 5, mas já na semana passada essa reunião foi remarcada para amanhã, quinta-feira, dia 6. Então, uma reunião aí entre Vasco e Prefeitura do Rio de Janeiro para tentar, enfim, avançar também nesse projeto de reforma de São Januário, que está bem parado, né? Está bem parado, a gente já não tinha atualização nenhuma sobre isso. A expectativa, né, era que as obras começassem aí no início desse ano. Ano passado teve aquela comoção, é o último ano de São Januário, muita gente que morava fora se desdobrando para poder ir em São Januário na reta final, para se despedir do estádio. Acabou que a coisa meio que travou, né? E aparentemente não vai começar de uma hora para outra essa reforma de São Januário, não. A expectativa da diretoria do Vasco é começar a reforma ainda em 2025, mas isso ainda deve demorar um pouquinho. Bom, vamos falar agora aqui sobre contratação, né? O Vasco teria entrado na disputa pelo Yannick Carrasco, jogador de futebol belga, né? A informação é que o Vasco continua, né, na busca por um atacante de alto nível, e o nome da vez seria o do Carrasco, que atua no Al-Shabaab, lá do mundo árabe. O jogador já atuou no Atlético de Madrid e tem vínculo com a equipe da Arábia Saudita até o meio de 2027. A informação é do Felipe Cardoso. Esse jogador chegou a ter o seu nome ligado também com o Flamengo, né? Também teve seu nome ligado ao Flamengo, mas nesse momento, né, o Flamengo negou estar negociando com o jogador. O Vene Casagrande publicou que o Flamengo, neste momento, não negocia com o Yannick Carrasco. O jogador foi oferecido à diretoria do Flamengo e foi descartado, pois nesse momento o Flamengo não tem interesse em contratar outro atacante. Foi informação publicada aí pelo Vene Casagrande, jogador que o Vasco teria demonstrado interesse, segundo o jornalista Felipe Cardoso. Vamos aguardar também, né, para ver se isso avança. Por enquanto, informações bem iniciais em relação a esse atleta, né, que está lá no mundo árabe e já tem um tempinho que ele não atua assim em alto nível, né, podemos dizer. Só para dar os créditos bonitinho aqui, o Felipe Cardoso é jornalista da Record, tá? Ele que trouxe essa informação. Bom, uma última informação de mercado da bola sobre o Vasco é Manu Capasso. O jornalista Fábio Torres conversou com o presidente do Tajeres, o André Fassi, que negou que esteja nesse momento negociando com o Capasso, né, com o Vasco pelo Capasso. Ele negou essa informação, não está em negociações por Manu Capasso. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva. Saudações, até a próxima. Fui!